Fala galera, tudo certo? Hoje eu quero falar para vocês sobre um assunto que inclusive eu já coloquei aqui no canal, mas é sempre muito interessante voltar sobre esse assunto e eu vou aprofundar um pouquinho mais sobre ele, que é um cabelo conectado e um cabelo desconectado, mas dessa vez eu quero botar uma informação a mais que a gente consegue fazer com que um cabelo ele seja desconectado, mas nos dê a sensação que ele está conectado. É sobre isso que eu quero falar contigo hoje. Esse é um assunto extremamente importante, principalmente quando é um corte todo na tesoura, que eu sei que tem muita gente que tem dificuldade, não consegue fazer um corte na tesoura, né, não sabe o passo a passo, não sabe fazer ele de uma maneira rápida e não consegue encaixar e também não consegue utilizar o pente corrido. Então hoje eu quero trazer essa questão de conectado, desconectado e o desconectado que parece que está conectado. Beleza? Antes disso, vai lá, baixa o meu e-book que vai te ensinar a viver de barbearia. Se tu ainda não baixou, ele é gratuito, cara. Vou deixar o link aqui em cima, tu vai clicar, tu faz até uma página, coloca o teu e-mail lá e tu vai receber o e-book no teu e-mail. Muita gente já baixou esse e-book, mais de 10 mil pessoas, olha só que legal. Eu espero que tenha contribuído de verdade para a vida de vocês. Agora a gente falando em conectado e desconectado, a gente tem que primeiro colocar o que é conectado e o que é desconectado. Para muita gente está claro, mas para muita gente ainda não está claro. Quando a gente fala em encaixe de cabelo, né? Esse é o termo que o pessoal geralmente utiliza na barbearia. Eu gostaria de um cabelo bem encaixado, que ele fique com um encaixe perfeito. Isso daí é o conectado. Quando o cabelo ele está encaixado, quando o cabelo ele está conectado. É a mesma coisa. O que é um cabelo conectado? O que é um cabelo desconectado? É quando a minha lateral e o meu topo, eles não têm uma diferença acentuada no cabelo. Ou seja, o cabelo ele vem diminuindo aos poucos e não tem nenhuma ponta sobrando, não tem nenhuma ponta exagerada para fora, sabe? Geralmente, quando o cabelo é cortado errado, fica uma ponta caindo e o cliente tem que arrumar toda hora. Quando isso acontece, o cabelo está desconectado. E quando isso não acontece, o cabelo está conectado. Então, o cabelo conectado é aquele cabelo que ele vai diminuindo bem aos poucos e acaba acontecendo o encaixe. Um exemplo bem simples para que tu entenda. Geralmente, tu passa um pente 2 na lateral e tu vais com a tesoura em cima. Quando tu tens o pente 2, tu tens 6 milímetros. E digamos que tu colocou 10 milímetros no topo. Para ter um encaixe, vai ter que acontecer mais ou menos assim, 10 milímetros, 9 milímetros, 8 milímetros, 7 milímetros, 6 milímetros. Aí eu tenho um encaixe. Tá, Felipe, tá falando de milímetro de novo. É só para dar um exemplo aqui, tá? Não precisa utilizar 100% das tuas técnicas voltadas para o milímetro, só para um entendimento melhor. Agora, na parte do desconectado, é diferente. Vamos de novo? Eu tenho pente 2 na lateral, que me dá 6 milímetros, e eu fiz o topo em 10 milímetros. Mas dessa vez eu não fiz a conexão, eu deixei desconectado. O que eu vou ter? Eu vou ter 10 milímetros, 10 milímetros, 10 milímetros e de repente, pum, 6 milímetros. O desconectado é uma diferença acentuada entre o cabelo do topo e o cabelo na lateral, ou o cabelo da aresta também. Quando tem uma diferença tão acentuada que quando eu penteio para essa direção, fica uma ponta sobrando, uma ponta exagerada. Cuidados que a gente tem que ter. O encaixe ou a conexão e a desconexão é algo que tem que conversar muito com o teu cliente. Um cabelo que ele é totalmente desconectado, ele é um cabelo um pouco mais agressivo, e se o teu cliente ele não se importa em um cabelo bagunçado e ficar umas pontas sobrando e ele gosta disso, beleza. Agora, se o teu cliente, cara, eu gosto de um corte social ou eu gosto de um corte que eu só arrumo ele já está pronto, eu vou evitar o desconectado e eu vou dar preferência para um cabelo bem conectado. Isso é muito questão de atendimento, tá? Técnicas que vão te ajudar a conectar um cabelo. Primeiro, regra da tangência vai te ajudar muito a conectar um cabelo. Segundo, utilizar os ângulos corretos, 0, 30, 45 e 90. Terceiro, o pente corrido vai te ajudar demais na hora de fazer a conexão. Ah, Felipe, e se eu utilizar a tesoura dentada para fazer a conexão? Olha que interessante. Aí a gente entra num cabelo desconectado que tem a sensação que ele está conectado. A gente pode fazer esse tipo de situação quando eu trabalhar muito bem a ponta do cabelo, às vezes até o último terço do cabelo. Eu dou uma desfiada tão grande nele que vão ficar poucos cabelos no tamanho dos 10 milímetros e vai dar a sensação que esse cabelo está conectado de tão leve que ele vai estar. Eu cortei o cabelo do meu irmão, foi ontem, e o cabelo do meu irmão é todo desconectado, totalmente desconectado. Ele gosta de umas pontas meio para fora, bem diferente e sem degradê na lateral. Então na lateral estava um comprimento legal, eu não mexi, fiz o acabamento, mas na parte de cima eu cortei ele todo em ângulo de 0, dei uma projeção com um topete um pouquinho maior
e na hora de dar uma sensação de um cabelo quase conectado ou aparentar que está conectado, apesar de estar desconectado, eu texturizei demais a ponta dele. Tu podes trabalhar com a tesoura dentada, não é o mais indicado, porque a tesoura dentada na hora que tu corta, esse corte que tu faz, ele é um corte reto, então tu tens outra base reta. Quando tu trabalha, por exemplo, com o slice tu consegue trabalhar em locais pontuais e trabalhar bem a densidade do cabelo. Então o cabelo dele, em algumas partes, ele é denso, 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 tem uma região que não é densa. Essa região eu não mexo, porque já tem pouco cabelo. Então no slice eu consigo trabalhar bem pontual, assim como no deep cut. Mas no caso dele, como ele queria algo um pouquinho mais jogado, eu trabalhei slice, desfiei bastante o último terço do cabelo, dei bastante leveza. O que tu podes utilizar também para desfiar o último terço do cabelo é o navalhete, certo? O navalhete que ele tem uns dentes. Eu vou ver se no final do vídeo, se eu encontrar por aqui, eu vou mostrar no final desse vídeo como que é esse navalhete. É um navalhete como se fosse uma tesoura dentada, mas só que para navalhete, que tu consegue ir desfiando muito bem ele e dá um aspecto bem assim, ó, a ponta extremamente fina, e quando tu penteia o cabelo, a ponta tá tão fina que parece que está conectado. Então depende da situação, tá? O grande problema de um cabelo desconectado é que como tu corta ele todo em ângulo zero, ele tende a ser muito pesado. E isso tu tem que conversar com o cliente. Porque se eu deixo esse cabelo totalmente desconectado, ele penteado para o lado, ele vai cair extremamente pesado e isso às vezes não fica visualmente bonito. E tem outro ponto, para ele passar um gel, eu gostaria de jogar esse cabelo para trás. Tem tanto peso ali que tu não consegue. Então num cabelo desconectado é sempre interessante tu desfiar. Num cabelo conectado não tem tanta necessidade, só se tiver muito cabelo mesmo, a tesoura dentada aí trabalhando mais a ponta, não trabalha no último terço, é ponta mesmo, para dar um encaixe um pouco melhor e para dar uma penteabilidade um pouco melhor, beleza? Mas via de regra, para tu ter uma boa texturização, aqui a gente está falando de texturização, né, e dar esse aspecto de um cabelo desconectado, mas parece que está conectado, é trabalhar com slice e com o deep cut, vai te ajudar demais. Se tu trabalhar em canais, também dá para trabalhar em canais, trabalhando o último terço, também fica bem bacana, mas o slice e o deep cut é bem interessante, beleza? Mas o principal desse vídeo aqui, Felipe, fiquei muito confuso com tanta informação de texturização e tal. Calma, cara, aos poucos eu vou botando esse tipo de informação aqui no canal e tu vais aprendendo um pouquinho mais. Mas o principal desse vídeo aqui é tu entender exatamente o que é um cabelo conectado, o que é um cabelo desconectado, e a gente pode ter um meio termo aqui, um cabelo fake, né? Um desconectado que parece que está conectado, que é o corte que eu utilizo no meu irmão. Beleza, pessoal? Então, é isso daí. Eu sugiro que vocês estudem bastante parte de tesoura, tá? É uma grande deficiência do mercado. O pessoal, às vezes, foca tanto no degradê. É importante, super importante o degradê. Tu tens que saber fazer o degradê. Mas a tesoura também é um ponto fundamental. E o meu e-book vai te ajudar, cara. Tem um e-book aqui em cima. Clica nesse link, vai lá, faz o download. Ele é gratuito. Tem dicas sobre tesoura, a parte básica, como tu pegar da maneira correta, como tu fazer treinamentos para ter mais habilidades com a tesoura, e isso é super importante, isso vai fazer diferença lá no final. Felipe, eu gostaria de aprender o deep cut. Felipe, eu gostaria de aprender o slice. Se tu não sabe pegar a tesoura da maneira correta, isso não vai dar certo. Então, primeiro um passinho atrás e a gente vai evoluindo aos poucos. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou com qualquer dúvida, cara, que eu acho que esse vídeo, com certeza, muita gente vai ter dúvida, pode colocar aqui embaixo que eu vou responder as dúvidas de vocês. Beleza? No mais, um grande abraço e a gente se vê nos próximos vídeos.